No primeiro vídeo sobre textualidade e coesão, eu apresentei os principais conceitos sobre esse tema. O que é coesão e os 4 tipos de coesão que o professor Antônio Soares Abel trabalha no seu livro, que é a coesão referencial, a coesão lexical, a coesão por elipse e a coesão por substituição. E agora nós vamos trazer exemplos de como esses mecanismos de coesão funcionam na prática, com textos mais longos, e assim a gente pode ter um panorama mais amplo de como se dão essas relações coesivas. Então, se você já gostou do vídeo anterior e tem gostado dos nossos trabalhos, então fique comigo e vamos nessa. E aí, beleza? Aqui é o Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruno Garrido, Letras e Livros. Se você gosta do nosso trabalho, então já deixe a sua curtida, deixe também um comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante. Então vamos retomar aqui ao nosso slide sobre coesão. A gente vai trazer agora exemplos maiores para a gente poder ver como se manifestam os vários tipos de coesão. Então, o mais importante é entender que a coesão textual é um mecanismo que ajuda na conexão dos vários elementos do texto e também ajuda na construção de sentidos, a construção principalmente das relações lógicas. E também é uma forma de tornar o texto mais fácil de ler e também mais rico. E não apenas isso, ele também pode trazer informações extras para o texto de uma forma assim mais prática e mais natural. Eu vou mostrar isso na prática a partir de agora. Vamos ver esse aqui. São dois textos, uma versão sem uma coesão adequada e outro com uma coesão mais adequada. Vamos falar melhor sobre isso agora. O meu primeiro exemplo. O governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. A Inglaterra agora faz vista grossa sobre o seu consumo. Ela deixará a partir de agora de efetuar prisões por seu porte para seu consumo próprio. Ela segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. Aqui você já vê que tem vários problemas. O maior deles é a repetitividade. Vamos falar melhor comparando um texto com o outro. O segundo, o governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. A Inglaterra agora faz vista grossa sobre o consumo da erva. As autoridades inglesas deixarão a partir de agora de efetuar prisões pelo porte desse entorpecente para consumo próprio. O país segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. Então a gente já vê uma diferença. Você vê muito seu, muito ela. E o que acontece? Além de ser repetitivo, ele pode provocar ambiguidade. Deixa eu voltar aqui. Pode chegar um momento em que ela quem? Seu quem? Inglaterra? Maconha? Então, a depender do texto, se eu usar muito esse recurso do ela, do seu, de uma forma assim, indiscriminada, ele acaba tornando não apenas um texto repetitivo, mas confuso, porque você não vai conseguir identificar o referente. Aqui se refere a um elemento, a outro, que é esse problema da ambiguidade. Então, muito cuidado ao utilizar ele, ela, seu, sua nos seus textos, porque se tiverem muitos elementos, é capaz de você se confundir todo e, claro, confundir o seu leitor. Então, busque variar os mecanismos de coesão e, com base aqui nos nossos vídeos, a gente vai ter alguns exemplos que você pode utilizar e tornar essa tarefa muito mais fácil. Por sua vez, no outro texto, você vê que os mecanismos foram utilizados de uma forma muito mais adequada, variada. Utilizar, por exemplo, a coesão lexical, em vez de usar maconha, usar erva, que é aquela relação de hiperonímia. Substituir maconha por hiperônimo, que é erva. Ou da mesma forma, substituir Inglaterra por país, que é também uma relação de hiperonímia. Ou
entorpecente, que no caso de maconha também, que aí sai do campo semântico de planta, de erva, de droga entorpecente. E autoridades inglesas também é aquela coesão por, assim, você toma o país por uma instituição, no caso autoridades inglesas, por um cargo, aí você faz uma relação também de metonímia, enfim, você vê que houve uma maior riqueza, um maior domínio na utilização dos recursos, no caso a coesão lexical, e evidencia o quanto ela é importante pela riqueza do texto, também pelo seu caráter comunicativo. Ele ficou mais fluido, mais envolvente, mais preciso. Também, mais para frente, também ele pode ajudar a tornar o texto mais informativo, que é o que vamos ver agora. Desde que os terroristas da Al-Qaeda atacaram o World Trade Center e o Pentágono no ano passado, foi em 2002 essa matéria, em 2001 é que aconteceu a tragédia. Há uma certeza, a organização islâmica prepara novos atentados. A dúvida é quando e onde. Nos últimos 10 meses, a derrota do Afeganistão e a vigilância internacional tornaram mais difícil a comunicação entre as células do grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden. Então a coesão lexical novamente entrando em cena, e não apenas com essa função de substituição. Há sim uma substituição, mas o jornalista foi muito mais além. Quando você substitui, por exemplo, terroristas da Al-Qaeda por organização islâmica, você já está criando, já está fazendo não apenas uma conexão, uma relação de sinônimo, mas você está acrescentando um elemento informativo a esse grupo. Então, a Al-Qaeda não é apenas um grupo terrorista, mas ela é um grupo terrorista islâmico, uma organização islâmica terrorista. Isso se repete mais ao final, que é um grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden. Então, o que acontece? Você acaba dando um contexto maior a essa notícia. Você não apenas faz retomadas, substituições, mas você vai acrescentando dados. Assim, o grupo Al-Qaeda, ele é um grupo terrorista, ele é um grupo islâmico, ele tem um líder que ele é um saudita, e esse saudita se chama Osama Bin Laden. Então, olha como se amplia o contexto, assim, as informações, esse contexto que envolve a notícia. Você vê então que a coesão lexical, no caso em tela, mas a coesão em geral, pode ajudar a tornar o seu texto muito mais rico, não apenas mais fluido, mas assim, ele acrescentar elementos informativos de uma forma bastante, assim, bastante natural, assim, sem grandes complexidades, mas que atende perfeitamente o propósito da coesão textual, que é evitar a repetitividade, a pobreza vocabular, e você utilizar estruturas para torná-lo mais dinâmico e, além do mais, acrescentar informações, o que é fundamental para um texto jornalístico, você conseguir trabalhar com várias informações de uma forma concisa, considerando que o espaço das notícias é cada vez mais restrito, principalmente quando a gente fala de jornalismo impresso. Então, mais um elemento importante, um fator importante do quanto a coesão é importante. Aqui já vamos falar de um outro tipo de coesão e que está associado a um conceito da linguística cognitiva. A coesão indireta está relacionada com o conhecimento prévio do leitor, então assim, com o repertório que ele possui, que ele construiu ao longo da sua vida. E para entender melhor a coesão indireta, a gente tem que trazer o conceito de frame. Dentro da linguística cognitiva, como bem diz o professor Antônio Soares Abreu, o frame é o conjunto de ideias relacionadas a um mesmo universo semântico. Vamos a um exemplo. Ontem fui a uma festa de casamento. O bolo estava delicioso. Você pode, a princípio, imaginar que não tem muitos, que a construção não está muito legal, não está muito bem feita. Mas
se você levar em consideração o frame, tudo passa a fazer sentido. Por quê? Porque esse frame, o que a gente fala, são as ideias que estão relacionadas ao mesmo campo semântico, está justamente associado a casamento. Então, dentro do frame casamento, a gente pode englobar todo um conjunto de ideias ou de termos, de fenômenos relacionados como bolo, champanhe, noiva, casamento, vestido, juiz de paz, no caso do casamento civil, padre, no caso do casamento religioso, festa, grinalda, buquê. Então, você tem um universo semântico construído por um conjunto de ideias e que conecta essas palavras que a princípio parecem diferentes. Então, quando eu associo esse período à ideia de casamento, ao frame de casamento, então tudo passa a fazer sentido e é isso que dá a coesão nesse aspecto, o frame de casamento. Mais um exemplo de coesão indireta. Liguei o carro e saí. 2 quadras depois, notei que um pneu da frente estava vazio. Então, aqui a gente vê, assim, aparentemente são frases que aparentemente não estão muito bem conectadas, mas o que une ambos, carro e pneu? A ideia de carro, o universo carro, o frame carro, que pode ser que é pneu, volante, motor, gasolina, mecânico, para-brisa, motor, enfim, são termos, ideias, fenômenos que estão associados ao universo semântico, que é o universo semântico de carro, ou melhor, de frame de carro. Da mesma forma, a próxima frase. Minha mãe ficou 10 dias internada em um hospital. Ela chegou a ficar amiga de várias enfermeiras. O que une esses dois termos? O universo hospital, que engloba enfermeira, médico, maca, consultório, remédio, injeção, cirurgia, enfim, um universo todo que está representado por uma ideia, um universo semântico, um frame, que é um frame do hospital, que conecta essas duas frases. Então a gente já está num nível até mais complexo, mas você vê que entendendo o conceito fica muito mais fácil da gente poder manejar a linguagem, manejar a língua e poder fazer construções mais criativas e mais informativas. E esse é o papel da coesão. E a coesão direta é um desses recursos. Aqui temos um fenômeno relacionado com a coesão, que é a concordância transfrástica. O que é isso? Um nome complicado. Nada mais do que a concordância entre o termo retomante e o termo retomado. Se essa concordância não é respeitada, a frase fica mal formada, a estrutura fica comprometida. Aqui nós temos 3 exemplos de períodos que se englobam nisso. Os jogadores chegaram há 2 dias, ele deverá treinar ainda amanhã. Qual que é o problema aqui? A concordância está inadequada. Ele deverá, mas se o termo retomado é os jogadores, que é plural, por que eu utilizo o singular? Não está adequado. Então aqui a concordância transfrástica não está sendo obedecida. O correto então seria eles deverão treinar amanhã. Aí sim resolvemos o problema, está tudo correto. Vamos à segunda frase. Os jogadores chegaram há 2 dias. Esse atleta deverá treinar ainda amanhã. A mesma coisa. Apesar de eu utilizar uma estrutura diferente, o problema é o mesmo. Persiste, que é a inobservância à concordância. A concordância equivocada. Esse atleta está no singular, mas ali se refere a um outro termo que está no plural. Os jogadores. Então, dessa forma, eu preciso mudar para o plural. Esses atletas. Dessa forma, a gente resolve o problema. A gente torna essa concordância transfrástica adequada. Do jeito que está, não dá. E por fim, os jogadores chegaram há 2 dias, deverá
treinar ainda amanhã. Aqui é uma coesão por elipse, mas novamente ela está equivocada porque o verbo está na terceira pessoa do singular, sendo que ele deve estar no plural, deverão. Feito esse reparo, resolvido esse problema, a concordância transfrástica se acontece, ela está adequada, ela está obedecida. Então, muito cuidado na hora de fazer as retomadas, a gente tem que sempre concordar o termo retomado com o termo retomante, elas precisam casar, ou senão a gente vai ter problemas como a gente viu agora, de inadequação, de erro estrutural. E a gente não quer isso nos nossos textos. Tem uma exceção a essa regra, que no caso, quando o termo retomado é plural e o termo retomante ele é singular, só que ele faz parte desse plural, ele faz parte desse termo retomado. Vamos explicar. Comprei 2 velocípedes para as crianças. O do Roberto é o mais bonito. Então, o que acontece? Assim, aqui a gente vê uma coesão por elipse, eu ia omitir velocípede, o do Roberto, o velocípede do Roberto foi omitido. Aqui você pode pensar que está errado, está equivocado. Mas, o que acontece aqui? Esse o do Roberto se refere a um dos velocípedes, a um dos 2 velocípedes. Um desses velocípedes é o do Roberto. Então, nesse caso, eu posso fazer a concordância no singular, porque eu estou me referindo a um dos elementos de um grupo maior. Então, um grupo, o retomado é o 2 velocípedes, e dentro desses 2 velocípedes há um que eu utilizo para fazer a coesão, que é o velocípede do Roberto, e esse termo foi omitido. Então, nesse caso, há a concordância no singular, mas só que não há nenhum problema porque eu me referi a um deles, a um dos velocípedes. Então, nesse caso, quando ele faz o termo retomante, faz parte de um grupo maior, que é o retomado, ele é englobado no outro, eu faço a concordância. A concordância pode acontecer no singular, mas só nesse caso. Nos outros casos que eu mostrei, está equivocado. Então, uma observação para você que é professor, para você que é estudante também, uma observação importante do professor Abreu, professor Antônio Soares Abreu, o autor do livro, a falta dessa concordância transfrástica é muito comum nos textos escolares. Então, é muito comum a gente ter equívocos envolvendo, principalmente esses termos que têm uma noção de coletividade, mas eles concordam no singular, com alguém, ou são indefinidos, como é o caso de alguém e ninguém, e o agente, que tem uma ideia de coletivo, mas ele a concordância se faz no singular. Muito comum os equívocos com relação ao uso desses termos, que é importante a gente observá-los para a gente não incorrer em equívocos de raciocínio, de estrutura, enfim, isso prejudicar a nossa redação. Um exemplo do que foi falado agora, desses problemas de estrutura. Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas eles estão completamente enganados. O problema, assim, nesse seguinte, assim, aí a mesma frase, muita gente pensa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas ela está completamente enganada. Qual que é o problema em utilizar eles assim como ela? É que muita gente é um termo indefinido, então a gente não, assim, embora gente seja um substantivo feminino, ela e eles são termos mais definidos. Então, gente pode significar, pode englobar tanto homens quanto mulheres. Então, utilizar tanto um quanto o outro está equivocado. A gente, então, tem que utilizar o singular. Muita gente está completamente enganada. Muita gente está substituído. Pensa ainda que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas está completamente enganado, porque esse está se refere a muita gente, está elíptico. Então assim eu resolvo o problema. Não, a concordância é tanto no plural quanto no
no singular, no feminino, não é correto, não está adequado. É uma frase mal formada. Então, muita gente está completamente enganada. A gente vê a concordância ideológica, também chamada de slepse, que que se utiliza o plural, mas isso é de outro domínio, é o domínio mais literário, é o domínio das figuras de linguagem que a gente não está contemplando aqui. Aqui a gente está contemplando a coesão, assim, como mecanismo de coesão. E a gente, claro, vai falar sobre isso, sobre figuras de linguagem em breve. É um assunto excelente que eu quero tratar muito no futuro. Outro problema. Repetir a expressão indefinida ou parte dela. Não, perdão, é uma solução. Outra forma de você resolver o problema que foi apontado logo acima é você repetir. Mas não repetir muita gente, mas essa gente. Muita gente pensa que o Brasil ainda é um país subdesenvolvido, mas essa gente está completamente enganada. Você pode fazer isso também. Pode até gerar um estranhamento, porque eu estou repetindo gente, mas é aceitável sim. Eu só não posso usar muita gente para evitar essa repetitividade. Da forma como está, corrige o problema e está bem aceitável. Aqui outro tipo de coesão lexical, assim, dentro do assunto coesão lexical, mas é com substantivos abstratos. Em geral, os substantivos abstratos eles são derivados ou de verbos ou de adjetivos. E palavras como esses substantivos abstratos, assim, ou os termos do qual os derivas, como comprar e feliz, eles pressupõem outras estruturas para completar o seu sentido. Que, no caso, na linguística cognitiva, é também um termo utilizado na teoria gerativa, que é os argumentos. Os argumentos, nesse sentido, são termos que conectam-se a outros para completar o sentido. O verbo comprar, por exemplo, ele pressupõe dois argumentos, que é quem compra, que seria o sujeito, e o que é comprado, que seria o objeto. Então, ele pressupõe um sujeito e um objeto, dois argumentos. Já o adjetivo feliz pressupõe um argumento, que é quem está feliz ou o que está feliz, que seria uma pessoa. Eu estou feliz, você está feliz, cavalo feliz, cachorro feliz, enfim. Espero que tenha ficado clara essa noção de argumento, mas é nesse sentido que é estrutura que é necessária para completar o sentido de um verbo, um adjetivo, enfim. E outros termos também que a gente pode retomar em outro momento. O Rodrigo comprou uma lanchonete. Essa compra causou surpresa a muita gente. Maria Luísa está alegre. Essa alegria está ligada ao início das férias. Veja, por exemplo, aqui que comprou e compra, alegre, não há simplesmente uma relação de substituição, mas há todo um processo, uma situação mais complexa que envolve outros elementos. Porque quando eu falo compra, não é apenas o ato de comprar, mas quem comprou e o que comprou. Então, essa compra, ou seja, o fato de Rodrigo ter comprado a lanchonete, é que causou surpresa a muita gente. Então, compra substitui algo muito mais amplo. É a compra da lanchonete pelo Rodrigo. Da mesma forma, a alegria não é o fato de estar alegre. Ele não apenas substitui estar alegre, mas quem está alegre. Então substitui a alegria da Maria Luísa. Ou a Maria Luísa quem está alegre. Então você vê que o uso do substantivo abstrato também é uma forma de você, de uma forma concisa, englobar não apenas um ou outro termo, mas toda uma ideia, todo um conjunto estrutural mais complexo. Então a gente pode perceber o quanto a coesão lexical, não apenas a coesão lexical, mas a coesão em geral, ela é importante e ela é um recurso fundamental na redação, na produção de textos, o quanto as várias faces complexas que ela envolve e que é importante a gente dominar. Uma simples retomada pode substituir
pode se referir a estruturas mais complexas. Aqui a gente vai tomar mais um exemplo. O ex-presidente Itamar Franco, que governou o Brasil de 92 a 95, namorou a modelo Lilian Ramos no carnaval de 1994. Esse namoro causou escândalo na imprensa internacional. Outra frase. Outro período. Os grandes campeões da Fórmula 1 compareceram ao enterro de Ayrton Senna. A Rede Globo documentou esse comparecimento. Então, de novo, o verbo namoro não apenas substitui namorar, mas o namoro do presidente Itamar Franco e a modelo Lilian Ramos. Então, todo um acontecimento acaba sendo substituído por um único substantivo abstrato, namoro. Namoro de Itamar Franco e Lilian Ramos. Na mesma lógica, nós temos esse comparecimento. Esse comparecimento não se refere apenas ao ato de comparecer, mas ao comparecimento dos grandes campeões da Fórmula 1 ao enterro do Ayrton Senna. Olha só a complexidade que isso envolve, que esse mecanismo de coesão envolve, e o quanto é importante a gente dominá-lo. Por meio de estruturas simples, você consegue abarcar ideias, estruturas mais complexas. E não para por aqui, temos aqui mais alguns exemplos, só que dessa vez, o quanto, além de outras, dessas substituições, terem esse papel de englobarem ideias mais complexas, mas também elas podem conter, assim como nós vimos anteriormente na coesão lexical, juízos de valor ou traços do enunciador, de quem escreveu a frase, algum juízo de valor, alguma opinião, algum viés, a partir das escolhas que ele faz. Vamos retomar com alguns exemplos. Quando eu falo esse namoro, para retomar, o namoro do ex-presidente com a modelo, eu também poderia utilizar esse comportamento ou esse relacionamento. Aqui é uma substituição mais neutra. Então, assim, não acrescenta nada específico. Apenas um acontecimento, um comportamento, uma situação. Agora, quando eu chamo esse comportamento de palhaçada, essa obscenidade, eu já dou um juízo de valor sobre o acontecimento. Então, ele não é simplesmente um namoro, um comportamento, é uma palhaçada. Então, você já dá uma ideia de reprovação. Então, o namoro do presidente Itamar Franco com a Lilian Ramos é uma palhaçada, é uma obscenidade. Então, já tem um acontecimento com um valor negativo nesse contexto aqui que eu dei. Então, você vê como uma escolha lexical já comporta muito mais coisas, além de tudo aquilo que a gente já falou, que a gente também inclui vieses, opiniões, juízos de valor. Por outro lado, a gente tem, no caso do acontecimento do comparecimento de campeões de Fórmula 1 ao enterro do Ayrton Senna, a gente utilizar, em vez de utilizar, documentou deixa eu retomar aqui, comparecimento, a gente pode adotar assim, a Rede Globo documentou essa presença, a presença desses grandes campeões ao enterro do Ayrton Senna. Então esse presença também é um termo mais neutro, mais informativo. Agora, se eu substituir por a Rede Globo documentou esse carinho póstumo, também você já também dá um juízo de valor, só que nesse caso um juízo positivo, algo que é uma demonstração até de positiva em relação aos campeões. Então, que eles, ao comparecerem, não apenas compareceram a um evento, mas demonstraram carinho, demonstraram solidariedade, respeito ao falecido piloto, nosso notório piloto, Ayrton Senna. Então, para encerrar essa nossa aula, a gente pôde ver nesses exemplos o quanto a coesão é um instrumento fundamental na produção de textos, na elaboração de argumentos, de relações lógicas, e também de prestar informações, de incrementar informações e também dar opiniões, ainda de forma ou sutil ou explícita.
Então é um recurso que vale a pena ser dominado e que a gente vai abordar em vídeos futuros, em outros momentos e com outras abordagens. Então espero que vocês tenham aproveitado essa oportunidade. Tudo bem, gente? E com isso nós terminamos mais esse vídeo sobre textualidade e coesão, no segundo vídeo, que trouxe vários exemplos importantes e que completam o vídeo que fizemos anteriormente. Espero que vocês tenham gostado dessas lições. É um tema essencial quando a gente fala desse universo de produção textual. E, claro, nós vamos falar novamente de coesão, assim como nós vamos falar de coerência e tudo aquilo que envolve a leitura e a produção de textos. Ainda que talvez por outros autores, por outras abordagens, mas é importante que vocês tomem esse conhecimento e que dominem, que pratiquem bastante, porque assim vocês vão se tornar produtores de texto e leitores cada vez mais competentes e habilidosos. Então, se você gostou dessas aulas, se você gosta do nosso trabalho, então peço encarecidamente que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, você gostou, você não gostou, tem críticas, sugestões, enfim, deixe a sua manifestação aqui para nós. E, claro, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque assim você vai poder ser avisado assim que novos vídeos chegarem. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!